Gente, vamos para a palavra então? Isaías 9, versículo 6. Amém? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Repita isso comigo, gente. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela tua presença que aqui já está. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por tudo que o Senhor tem feito através de nós. Te agradecemos, Pai, por esse tempo. Te agradecemos, Pai, por esse ano que eu tenho certeza que será os melhores anos da nossa vida até que venham os próximos. Meu Pai, eu sei que as tuas promessas serão cumpridas, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dos pastores dessa casa. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós cremos, Pai, que existe mais da tua glória, Pai. Nós cremos que existe mais da tua presença. Nós cremos, Pai, que existe mais de ti, Pai. E nós queremos provar, Pai. Nós queremos conhecer. Nós queremos viver. Pai, que a palavra que seja ministrada agora, Pai, que não venha da voz humana, Pai, mas venha da tua voz, Pai. A palavra verdadeira, a palavra rema. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Amém? Amém? Amém. Tá. Amém, gente? Sabe, enquanto a gente vai... Eu estava preparando essa mensagem e me veio esse verso sobre quem Jesus é. Alô? Me veio esse verso de quem Jesus é, sabe? De como que Ele é. O caráter que Ele contém. E Isaías 9,6 vai dizer que Ele é maravilhoso. Amém, gente. Nada estraga a glória de Deus. Nada estraga a glória de Deus. Nada para a glória de Deus. Nada para. E aí ele começa a falar que um filho nos foi dado. Um menino nasceu. E ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da Paz. E quando eu comecei a ler sobre isso, me veio só isso sobre ele, assim, eu fiquei, para onde Deus está levando essa palavra? Para onde Deus está querendo nos levar essa palavra? E aí me veio algo muito bom aqui, sobre um pai zeloso. Um pai que tem zelo por mim e por você. Sabe? Quando Jesus ele veio, quando Jesus ele começou a exercer o seu ministério na terra, os discípulos achavam que ele ia vir sobre um guerreiro, que ele iria vir em cima de um cavalo, em cima, sabe, de carros de fogo e começar a tomar Roma para si. Mas pelo contrário, ele é manso e humilde. Pelo contrário, ele é manso e humilde.
Sabe, é a única vez que Jesus ele fala dele, ele fala do coração dele. Eu sou manso e humilde. Foi onde ele manifestou o que estava no teu coração. Eu sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde para poder te entender. Eu sou manso e humilde para te ter nos nossos dilemas, com as nossas inconstâncias, com a nossa falta de paciência, com a nossa ansiedade. Eu sou manso e humilde ainda para te receber de braços abertos, como você está. E esse mês, né, Tamo Junto, ontem a gente finalizou uma série sobre 2 letras e uma medida, falando sobre fé. Foi uma série, meu Deus, cara, eu acho que foi uma das melhores séries que eu já pude fazer, né? Que eu já pude estar junto, que eu já pude ministrar, pude estar ali no meio, ali, sabe? Foi muito especial para mim falar sobre fé. Foi algo que a gente iniciou um ano, cara, Deus está falando muito sobre fé. Deus está falando muito da gente firmar a nossa fé em quem Deus é. E nessa série nós falamos sobre os fundamentos, sobre o que é fé. Nós falamos sobre a diferença, a fé e o otimismo, porque às vezes a gente acha que estamos nos movendo por fé, mas na verdade só estamos sendo otimistas. E o otimismo, ele é pautado em sentimentos. O otimismo, ele não é pautado em Cristo, em uma fé concreta, numa fé real. Ele é pautado em sentimentos. Você pergunta para o otimismo, por que 2024 vai ser bom? Não sei, cara, estou sentindo que vai ser bom. Ah, porque não sei, eu estou sentindo. Então o otimismo, ele é um sentimento, e sentimento dá e passa. Sentimento, eu estou com sentimento agora, mas daqui a pouco eu já não estou mais. A primeira notícia ruim para o otimismo já acaba com ele, já destrói ele. Agora, aquele que se move por fé, você pergunta para ele, por que 2024 vai ser bom? Porque o meu Deus não está morto. Eu creio nele, eu sei que ele virá. Ainda que os meus olhos ainda não estão vendo o que ele prometeu, mas eu creio que ele é fiel para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu já pensei e imaginei. Ele vai fazer. Então eleve seus pensamentos, porque ele vai fazer infinitamente mais. É a palavra. É a palavra. E qual tem sido o nosso pensamento? Tão pequeno. Minha filha completou agora 10 anos em janeiro. Eu fiz aquela pergunta de pai, filha, de pai que quer ver o sonho da filha. Filha, o que você quer ganhar de presente? Ela tem 10 anos. Cara, te colocou dentro de uma caixa. Pensando, cara, isso aí que os dois estão vivendo, acho que não é para mim. Sabe, essa nação, talvez que alguém falou para mim lá atrás, acho que ela não vai se cumprir. Aquela promessa que Deus falou para mim, estuda o inglês, cara, acho que isso vai demorar muito para mim. Eleve os seus pensamentos, sabe? Aumente sua expectativa naquele que é, daquele que supre todas as nossas necessidades, daquele que supre toda a nossa realidade e muda todo o cenário. Eu entendo que... Está entendendo, gente? Não limite o poder do teu Deus. Não limite o tamanho do braço de Deus. Porque Ele tem algo grande para fazer na tua vida ainda esse ano. Tu crê nisso, gente? Tu crê nisso, gente? Então tu verás agora. E aí iniciamos essa série sobre fé. E interessante que Hebreus 11, 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem nele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então você entende que a fé é muito importante, sim ou não? Porque sem fé a gente não agrada a Deus, e outra coisa, sem fé a gente não consegue crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, que é galardoador daqueles que o buscam. Mas
estamos falando de um pai zeloso. Nós estamos falando de um pai que tem zelo. Provérbios 23, versículo 4 vai dizer que, Provérbios 4, versículo 23, vai dizer que, sobretudo, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aqui, Provérbios coração está dizendo o centro das suas emoções. Então, ele está dizendo que, sobretudo, guarde bem o centro das suas emoções, porque deles procede a fonte de vida. Nós sabemos que a fé é o fim e fundamento. A fé é algo incrível, é algo que precisamos, é algo que a gente precisa para poder acreditar em quem Deus é. Precisamos de fé. Agora, a Bíblia está dizendo aqui em Provérbios que, sobretudo, guarde o teu coração. É engraçado quem não fala, sobretudo, guarde a tua fé. Se nós sabemos que a fé é firme fundamento, e sabemos que a fé é algo que precisamos para poder crer em Deus, sabemos que sem fé a gente não consegue agradar a Deus, o que a Bíblia diz? Sobretudo, guarde o teu coração, porque deles procede a fonte de vida. Guarde o centro das suas emoções. Porque, novamente, nós estamos lidando com o Pai zeloso. Nós estamos lidando com o Pai eterno. Um Pai que está muito mais preocupado com o precioso coração do que com Ele próprio. Sobretudo, estamos falando de um Pai zeloso. E eu não estava entendendo para onde Deus estava querendo nos levar com essa palavra de hoje. Imediatamente eu comecei a ser cheio da bondade de Deus. Eu comecei a ser cheio da revelação do caráter e da bondade de Deus. E João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não vê, mas que tenha. Deus está muito mais preocupado com você, com o teu coração, do que com ele próprio. Você já imaginou isso? Você já imaginou? Você já imaginou isso? Sabe, um Jesus bem apresentado, ele se torna irresistível. Por que ele se torna irresistível? Porque sabemos que Jesus ele não tem vaidade. O nosso Deus não é egocêntrico. O nosso Deus é um Pai zeloso. O Pai que está preocupado com o teu sentimento. O Pai está preocupado com a profundeza do teu coração. Só quem te criou, só quem te formou, ele sabe exatamente o que está faltando dentro de você. Somente Ele. Esses dias teve um casal de jovens que foi lá em casa. E ele falou que estava bem desanimado, que estava bem triste. Estavam rompendo na sua vida, então vivendo um momento de rompimento, estão vivendo um momento de dar aquele passo, vivendo aquele momento de desafios. E ele começou a ficar triste porque parece que ele se sentia sozinho. Sabe aquele momento em que a gente se sente rejeitado? Quem já passou por isso? Aquele momento que talvez ninguém está te procurando. Aquele momento que, caramba, meu Deus, gente, meu pastor não veio me visitar. Meu Deus, gente, meu líder de jovens não veio me visitar. Não me mandou mensagem durante essa semana, estou 15 dias e não me procura. Eu falei para ele, gente, só o Deus que te formou, ele que sabe exatamente o que falta em você, para poder te preencher. E toda voz humana, ainda que talvez eu tenha uma voz, eu tenha a voz que você precisa ouvir, eu tenho um conselho que você precisa ouvir, talvez uma pessoa madura, mais velha, tenha que você precisa ouvir, mas o que na verdade o teu coração precisa ouvir é a voz de Deus, é a voz do
a voz humana. Nós estamos tão rápidos, sabe, na nossa busca ao Senhor. Nós estamos tão rápidos na nossa adoração ao Senhor. Nós estamos tão rápido, tão rápido, que a gente não quer aguentar o preço, talvez, de ficar 15 dias no deserto, sofrendo, e buscando nele a resposta nele. Mas nós queremos, em momentos rápidos, vir na igreja, pastor, eu passei por esse momento, me dá uma palavra de sabedoria. Nós estamos querendo viver numa velocidade tão rápida, sabe, em ouvir a voz de homens, do que a voz do nosso pastor eterno, no nosso bom pastor. Não que seja errado a gente se aconselhar, não que seja errado, mas precisamos ser dependentes de Deus, gente. Precisamos mais dependência de Deus. Precisamos de mais busca em Deus. Lá em Isaías 9, no mesmo, vai dizer que Isaías 9:1, contudo, não haverá mais escuridão para aqueles que estavam aflitos. Porque um menino nasceu e nos foi dado. Nasceu de um ventre, sentindo toda dor, sentindo todo o processo de vida, não pulando etapas. Hoje eu quero falar sobre as nossas emoções, gente, sobre o nosso coração, sobre aquilo que nos traz medo, sobre aquilo que nos traz ansiedade. A primeira série que nós entramos no Tamo Junto sobre fé foi a fé que move montanhas, a montanhas que está dentro de nós, a montanhas do medo, da timidez, a montanha de que a gente talvez acha que a gente nunca vai viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. A montanha de que, cara, eu já estou 20 anos no Evangelho, eu já vi de tudo. A montanha de que a gente coloca um limite em quem Deus é, sabe? A montanha de que isso aqui não vai se romper, a montanha do impossível. Por isso que a Bíblia diz que os jovens terão visões, os velhos sonharão, não sei se é isso a ordem certinha, voltarão a sonhar. Eu creio numa geração, gente, de jovens tendo visões, de velhos voltando a sonhar. Eu creio numa igreja totalmente avivada pelo sangue de Jesus, avivada pelo poder de quem Ele é, avivada pela revelação do seu caráter, do seu coração. Uma igreja totalmente rendida aos seus pés e dependente de Ti. A dependência, ela não significa escassez, gente. A dependência, ela não significa que, cara, não sobrou mais nada. Eu estou totalmente dependente de Deus. Sabe, eu perdi meu emprego, eu estou falido, eu estou dependente. A dependência de Deus não significa escassez, gente. A dependência de Deus não significa que eu estou vivendo talvez a pior fase da minha vida financeiramente. Mas a dependência de Deus significa que, Pai, eu sou dependente de Ti. A minha vida tá tudo bem, sabe? Meus filhos estão caminhando, meus filhos estão progredindo, o meu trabalho tá fluindo. Mas eu sei, Pai, que se não for a dependência em Ti, nada disso teria feito, sabe? E nesses episódios, a gente foi falado muito sobre a dependência de Deus. E Deus falou muito, gente, aqui no meu coração, que a gente hoje a gente meio que padronizou o tipo de adoração que a gente quer ter, que a gente quer oferecer ao Senhor. Querendo ou não, a gente padronizou o estilo de adoração que move os céus, que move o meu coração. Padronizamos o estilo de adoração, gente. A gente agora só começa a adorar quando a gente começa a ter uma banda completa, quando a gente tem lá um bom baixo, uma boa guitarra, fazendo um solo maravilhoso.
Sabe, uma batera fazendo aquele tribal ali, só que o pastor Frank sabe fazer. E a gente começa a padronizar. Se não tiver isso, não vai romper os céus. Não vai romper. Esse dia eu estava conversando com a Maria, né? Que ela é a nossa missionária aqui da casa. E ela foi fazer uma missão lá na terra dela, lá em Piauí. E lá, ela foi lá no interior, né? Sabe, a igreja com o rádio ouvindo, louvando, e a presença de Deus vindo. Sabe, a igreja humilde. E ela falava que coisas básicas. Eu não sei se eu vou de tênis ou de chinelo, porque talvez se eu for de tênis, eu vou escandalizar, ou então eu vou chamar atenção para mim. Então eu vou de chinelo. Coisas básicas, gente, coisas básicas. Mas nós padronizamos. E nós não vemos a beleza de quem Deus é. A grande graça na vida é nós enxergarmos a beleza de Deus em tempos de bonança e tempos de escassez. A grande graça é nós enxergarmos a beleza de Deus em momentos que está fora da minha realidade, está fora da minha linha, está fora da minha visão. E nesse testemunho que ela estava contando, sobre essa missão que ela fez lá. Sabe, famílias vivendo com um simples, com um pouco. E ela me mostrou uma foto que me impactou muito, de um jovem que estava algemado, e ele foi na casa dos pastores para poder orar, porque querendo se livrar das drogas. E ele não conseguia. E aí ele falou assim: pastor, me deixa algemado ainda, porque se me soltar eu vou voltar para as drogas. A casa desse pastor, ele estava totalmente vazia. Ele tinha... O filho que eles tinham começou a vender tudo que tinha na casa, por causa das drogas. A droga naquele lugar é muito forte, né, Maria? É muito fácil o acesso. E aí então a gente começa a entrar na ilusão de que isso vai mudar a minha realidade. Deus está levando a gente para um lugar mais profundo, gente. Vocês creem nisso? O pastor João tem falado muito sobre isso, sobre missão, sobre o evangelho, sobre o que o lá fora está tendo e o que a gente é bem-aventurado demais do que a gente está tendo aqui, e aí a gente está faltando o contentamento. Ontem eu vim com o Estela e falou uma palavra, contentamento. Eu falei, caramba, é verdade. Sabe, segundo o site ali da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que o Brasil ele é líder global de ansiedade hoje. E que o Brasil ele está em segundo lugar na depressão, ficando atrás dos Estados Unidos. Segundo, esse site, segundo eles, dizem que até o final dessa década, depressão e ansiedade será mais comum do que resfriado. Você entende o poder disso, gente? Você entende que como a dependência, ela está nos tirando? A dependência em Deus está começando a se esfriar no meio do teu povo. Mas nós declaramos e profetizamos que desse mal, eu e minha casa não chegaremos. Nós declaramos, Pai, que os nossos filhos não serão ansiosos, Pai, não terão depressões, Pai, porque nós cremos e somos dependentes de Ti, Pai. Que essa matéria ela seja totalmente falida. A nossa casa está guardada por Ti, Pai. Os nossos filhos são guardados por Ti, Pai.
A minha vida está guardada por Ti, Pai. Eu declaro e profetizo sobre a Tua igreja em o nome de Jesus. Amém? Vamos abrir comigo João 9, versículo 1. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida deles. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, levanta-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Gente, esse texto aqui ele é poderoso demais. Todos nós conhecemos essa passagem, né? E cada um tem uma linha teológica, cada um, sabe, tem uma versão diferente. Mas eu pego a versão de que é da cultura da época. Eles tinham essa cultura. Então, quem tinha doença, quem tinha essa doença de nascença, eles criam que Deus amaldiçoou a família daquela pessoa, dos pais, para que ele nascesse daquele jeito. Então, se ele é cego de nascença, com certeza os pais dele fizeram alguma coisa de ruim para ele nascer desse jeito. Então, era a cultura da época que as pessoas amaldiçoar quem tinha alguma doença de nascença. Ele era visto como maldito. Então, na cultura da época, quando as pessoas passavam diante de uma pessoa desse jeito, sabe, com uma doença de nascença, eles cuspiam no chão. A pessoa, quando tinha lá, com aquela mulher de fluxo de sangue, as pessoas cuspiam no chão. Leprosos, as pessoas cuspiam no chão. O cuspe significa amaldiçoar, significa que ele não é digno daquela sociedade, ele não é digno de estar no nosso meio, ele não é digno de caminhar do nosso lado. Então, o sinal de cuspe significa rejeitando, sabe? Saia daqui, você é nojento, você é leproso, você é isso, você é aquilo. Você não é bem-vindo, saia do nosso meio. Então, essa era a cultura da época. Interessante que quando Jesus ele passa, ele vê aquele cego, e os discípulos vão lá e perguntam isso para Jesus. Jesus faz algo incrível, gente, sobre um pai zeloso, sobre um pai que está mais preocupado com o teu coração, cara, do que com ele próprio. Ele chega e ele cospe no chão. Sabe, eu fico imaginando que... Você imagina você cego. Eu fico imaginando a cena, gente. Quando eu entendi o contexto disso aqui, isso foi poderoso demais para a minha vida. Presta atenção nisso aqui, gente. Quando Jesus cospe no chão, cara. O cego ele deve ter ouvido o barulho do cuspe. Ele deve ter pensado, cara, é mais uma pessoa me rejeitando, é mais uma pessoa dizendo que eu sou indigno, é mais uma pessoa, sabe, me amaldiçoando, é mais um cuspe durante minha vida inteira que eu estou ouvindo. Imagina você a vida inteira, gente, você ser, sabe, comparado, você ser, sabe, rejeitado. Imagina uma vida inteira você passar por essa humilhação, gente. A gente não consegue imaginar o coração de uma pessoa que passa a vida inteira sendo rejeitada, sendo amaldiçoada. Você não consegue imaginar, cara. A gente não consegue imaginar isso. Um coração totalmente quebrado, fechado, coração totalmente, sabe, destruído.
E Jesus, ele não só sara a ferida externa desse homem, mas ele sara a alma desse homem. Quando Jesus, ele cospe no chão, o cego ouvindo aquele barulho de cuspe, Jesus vai lá, faz uma lama e passa nos olhos do cego. E aí Jesus, ele dá uma aula de como ele está preocupado com o nosso íntimo, com o nosso coração. Porque aquilo que nos condenava, hoje eu vou lembrar do som do meu milagre. Aquilo que me condenava, aquilo que me trazia tristeza no coração, quando eu passava, quando as pessoas passavam ao meu redor, agora eu vou lembrar que é o som do meu milagre. E ele sara todos os meus sentimentos, todos os meus traumas. Você entendeu isso, gente? Aquilo que é um trauma para a minha vida, Jesus, ele ressignifica e ele começa a fazer. Agora você vai ser honrado onde era um lugar de desonra. Agora esse som que te trazia um trauma, esse som vai ser um som, isso vai lembrar. Cara, não, eu não tenho nenhum trauma, porque esse som é o som do meu milagre, o som do cuspe. Jesus, ele quer sarar todos os traumas. O trauma que talvez você carregue na tua infância, o trauma que você tem vivido, um trauma talvez de que, cara, eu não sou digno, um trauma de que eu já perdi a esperança, eu já não tenho mais a esperança, porque eu estou talvez uma vida aguardando uma promessa que nunca chega. Eu estou aguardando o meu marido se converter que nunca se converte, a minha esposa se converter porque nunca se converte. Uou! Mas Deus está colocando o som de cuspe aqui agora, eliminando todo o trauma, eliminando todo o medo, e Ele está fazendo você sonhar de novo. Então essa foi a última vez que ele escutou um som de cuspe, de condenação, de rejeição. Essa foi a última vez. Então Deus sara totalmente todas as suas feridas. Não só a física, mas a emocional também. Sabe, eu preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, por que Deus está falando tanto de emoções? Por que Deus está falando tanto do nosso coração? Por que Deus está querendo apontar tanto por cento das nossas emoções? Sabe, 2024 a gente vê que todo mundo acordou motivado, virou um ano motivado. Não, 2024 vai ser um ano incrível. Tu via todo mundo falando, compartilhando, as redes sociais falando que em 2024 nós vamos viver os melhores anos da nossa vida, sei mais o quê. Cara, de fato, está todo mundo motivado para esse ano. Mas se a gente não entrar para esse ano totalmente sarado, nós não vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Deus não quer te liberar algo tão grande com o coração ferido, gente. Deus não quer liberar sobre você algo tão grande com o coração ferido, um coração machucado. Jesus, ele não invade portas, ele não invade casas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não invade. É preciso se permitir para que ele entre e faça o seu querer e faça o seu mover dentro de nós. É preciso que a gente abra os nossos corações, se coloque diante dele e fala: Pai, me perdoa, pois eu entendi que não vai ser por força nem por violência. Eu vou abrir o meu coração e eu vou abrir mão, eu vou jogar as minhas coroas diante dos teus altares. E o Senhor que vai fazer a boa obra, a perfeita obra. Pai, eu coloco em tuas mãos o meu casamento. Eu coloco em tuas mãos o meu esposo. Eu não vou mais exigir, não vou ser mais pela minha força nem por violência. Vai ser por ti, Pai. Os meus filhos, Pai, não vai ser mais por força nem por violência, vai ser por ti, Pai.
Nós estamos guerreando com armas erradas, gente. Nós estamos brigando com armas erradas. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe. E aquele que existe, ele tem total domínio de mudar a minha e a sua história. Ele tem total domínio e poder para mudar todo o ambiente. José tinha tudo para dar errado. Revelou seus sonhos, foi vendido para o Egito. Chegou lá, Deus deu sabedoria, ela era com ele. A mulher do rei, né, começou a perseguir José. Ele foi preso injusto. A vida de José até então foi só dando um tropeço nele, foi só dando um golpe nele. Mas José é conhecido como sonhador. E aí ele ficou 2 anos na prisão. Aí ele revela os sonhos de quem estava na prisão com ele, que é o copeiro, o padeiro. Ele revela o sonho e fala: olha, quando você chegar, lembra de mim. E aí eles saíram, aconteceu tudo o que o José tinha revelado sobre os seus sonhos para o chefe. E aí ele esquece de José. E José fica 2 anos preso, gente. 2 anos em cativeiro, 2 anos por um ato que não cometeu, 2 anos sendo injustiçado. Mas José, ele tinha algo incrível em seu coração. Ele era 0% tristeza, amargura. José era 100% dependente de quem Deus é. José cria com toda a força o sonho que Deus revelou a ele, a promessa que Deus fez a ele. E aí tudo acontece na vida de José por causa de um coração totalmente aberto a Deus. E José retorna, se torna poderoso, se torna governador daquela terra, daquele tempo. E aí José começa a ter sabedoria. Olha só o que Deus faz na vida de José. Interpretou o sonho do rei. E aí ele começa a interpretar falando que vai ter 7 dias de bonança, 7 dias de escassez, de vacas magras. E aí quando chega a época de escassez, o Egito inteiro, toda a terra começou a passar fome, ter fome. E José, ele começou a pegar, vendeu as suas sementes que ele mandou guardar. E ele começou a vender para o povo semente. E foi vendendo. E a fome era tanta que acabou todo o dinheiro daquele povo, todo o dinheiro daquela terra. E o povo se apresentava a José. José, já acabou todo o nosso dinheiro, o que a gente pode fazer? Vamos vender para vocês todo o nosso gado, todos os nossos animais. Ele começou, o reinado começou a ter todos os animais daquele tempo. E ele vendeu todos os animais em troca de semente, em troca de comida. Aí acabou todos os animais. E agora vamos vender o quê? Vamos vender todas as nossas terras. E foi vendendo todas as suas terras para o Egito. José em troca de comida. Até que chegou um momento que o povo chegou: José, a gente não tem mais nada. Nós já vendemos os nossos animais, nós já vendemos as nossas casas, as nossas terras, nós já vendemos tudo. E agora o que nós temos para te dar é as nossas vidas. É tua. E aí começou a trabalhar em prol de comida, começou a entregar a sua própria vida por prol de comida. E aí chegou um momento que, cara, acabou também, o que a gente pode fazer? E o povo falou: José, vamos fazer o seguinte, deixa a gente trabalhar para você. E tudo que a gente colher para a gente, um tanto é para ti. Então todo o povo começou a produzir para o Egito. Olha só, gente, que grandioso isso é. Olha só, você vê a trajetória de José, uma vida totalmente vindo contra o vento, remando contra a maré. Acontecia uma coisa, vinha outra coisa, um abismo chamava outro abismo. E José nunca conseguia se consolidar, até o momento que Deus deu dupla honra para ele. E deu tanta sabedoria que ele administrou, ele cuidava de tudo, ele tinha um anel de autoridade do rei. Ele fazia o que mandava, era ele que determinava. E nesse percurso ele conta a sua família, sabe? José, ele vai e tem um encontro com a sua família, abraça, chora, se alegra, traz a família toda para morar perto dele. Sabe o que é isso, gente? Um coração totalmente ensinável.
que diante de todas as dificuldades, ele não se frustra, ele não se fere, ele não guarda rancor, não guarda ressentimentos. E hoje a gente está tão rancoroso, hoje a gente não consegue nem perdoar uma fechada no trânsito, a gente não consegue nem ser, meu Deus, gente. De certo ponto eu até entendo porque que no final dessa década vai ter mais ansiedade e depressão do que resfriado. Nós estamos tão irados com o tempo. Nós estamos tão irados com tudo. E nós perdemos a essência do caráter de Jesus, que é ser manso e humilde. A mansidão não se representa fraqueza. E possamos ser um povo, gente, que seja totalmente fácil em perdoar e tardio em irar-se.